E já. Alô, Interact! Hoje nós estamos aqui para mais um podcast do nosso projeto. Meu nome é Milena Pedrosa, sou a presidente do Interact Clube de Três Lagoas e sejam bem-vindas a mais uma edição desse projeto lindo. Estamos aqui entrevistando a nossa companheira Tia Horacilda, vice-presidente do programa Rede Feminina Combate ao Câncer. E eu me chamo Julia Crespo, sou diretora de projetos do Interact Clube de Três Lagoas. Venham conferir esse podcast maravilhoso. Tia Horacilda, seja muito bem-vinda. A senhora gostaria de falar um pouquinho sobre você? Sobre mim? Boa tarde, interactianos. Essa turminha muito boa, que mostra competência e conhecimento. Eu sou Horacilda Alves de Freitas. Faz 20 anos que eu estou na Rede Feminina de Combate ao Câncer. A gente recomeçou o trabalho lá em 2006 e nós estamos lá até hoje. Passamos por vários cargos em todas as instâncias lá e a gente continua o trabalho. Quando precisa da gente, estamos lá. Tia, a senhora pode falar um pouquinho sobre o que te motivou a entrar, a participar desse trabalho com a Rede Feminina? Na verdade, foi um desafio que eu peguei a Rede Feminina. Eu sou rotariana há muito tempo, Faz mais de 20 anos também. E como rotariana, a gente faz muito trabalho social. E a Rede Feminina aqui de Três Lagoas, ela estava parada. O pessoal não estava desenvolvendo os projetos que ela precisa desenvolver, os objetivos realmente dela. Então, num leilão do Hospital de Câncer de Barretos, me foi oferecido esse cargo para que eu recomeçasse novamente esse trabalho aqui. E eu aceitei esse trabalho, como rotariana e como desafio também. Incrível, tia. E hoje a rede, com essa reconstrução, é um dos programas sociais de Três Lagoas que mais ajuda as famílias daqui, É incrível ver como isso deu tão certo. Exatamente. Tia, falando mais sobre a Rede Feminina, qual que é o principal trabalho realizado que a Rede Feminina contra o Combate ao Câncer realiza nos dias de hoje? Olha, na verdade, nós temos vários programas dentro da Rede Feminina, que foi desenvolvido com o decorrer do tempo. Então, a gente trabalha com as necessidades, Nós temos lá pacientes que precisam de um psicólogo. Então, nós temos um psicólogo na rede, que atende as pessoas que estão necessitando. Nós temos a computadoria também, que faz um trabalho muito bom nesse sentido. E nós temos muitos projetos que desenvolvem também com o pessoal. Nós temos um trabalho também que a gente chama de transporte solidário. Nós levamos paciente da casa dele até o hospital para fazer as quimioterapias deles. E levamos de volta para a casa legal. deles. Isso vocês não conheciam, Não, Muito não top, conhecia. É um trabalho que é desenvolvido pela rede, que não é cobrado de ninguém, Então, a gente está sempre à procura de motorista para fazer esse tipo de trabalho. Perfeito. Certo? Nós temos um trabalho que a gente chama, que acontece tudo, Outubro Rosa. No Outubro Rosa, você desenvolve um trabalho de ser líder, Mostrar para as mulheres da rede que não é porque ela está com câncer que ela é uma pessoa feia, ela pode ser linda. Então, isso é oferecido na época do Outubro Rosa para elas, como um prêmio, E elas vão para lá, vão para o salão, faz tudo. Faz massagem, faz cabelo, faz aquelas que não têm cabelo, coloca peruca, coloca lenço, faz maquiagem, sabe? Eu sou também mulher e sou bonita, Agora nós estamos preparando, por exemplo, o Dia das Mães, Que foi também um trabalho de muito tempo, que vai passando por presidentes e vai continuando o trabalho. Esse Dia das Mães, a gente chama as mães que a gente atende lá, faz um almoço, ou um jantar, ou um café da tarde para elas,
e lá desenvolve várias atividades, que vocês podem até estar lá conosco, né? Você tem que falar, se vocês puderem, que vai ser na sexta-feira. Agora, né? É um trabalho de valorização humana. Então, você fala sobre momento de mãe, né? Que um dos cânceres, hoje não. Hoje o pessoal desenvolve câncer em toda parte do corpo. Um é na pele, o outro é no ouvido, o outro é na cabeça, outro. Tudo depende do emocional dele, que isso aí é muito, o estresse do dia a dia, tudo. Infelizmente, ocasiona o desenvolvimento da célula cancerosa. Então, é um mostrar que vale a pena você estar feliz, né? Então, a gente tenta fazer o possível para elas passarem os momentos felizes com a gente. Nós temos o projeto também da Cesta Feliz, que também é outro que faz brincadeira com elas, e cada dia um profissional vai falar para elas. Um momento fala sobre a questão da alimentação, o outro fala a pele, né? Porque tem que observar a pele, se deu algum probleminha na pele, como que ela observa, se pode ser um câncer, ou ela tem que se tratar, ou ela tem, né? Que às vezes ele começa por uma pequenina pintinha, mas ele tem que observar o que é essa pinta, se ela está aumentando, se ela não está aumentando. Então, são os cuidados com a pele, que tem que estar sempre passando protetor solar e etc, né? Que isso todos vocês conhecem, esses cuidados. Ou a questão do câncer também do pulmão, questão do cigarro, não só cigarro também, mas a fumaça, que é um problema sério, que é a fumaça. Às vezes tem gente fumando aqui, você está respirando mais do que a pessoa que está fumando mesmo. Porque você está respirando, aspirando essa fumaça. Às vezes a gente fala, como? A pessoa nunca fumou? E realmente ela está desenvolvendo. Ela está aspirando uma fumaça que ela é cancerígena. Então, até isso, a pessoa tem que tomar cuidado nos momentos, vocês que são jovens, nos momentos que vocês estão nos locais, que é aquela fumaçona, né, que está respirando aquilo lá, vocês. Ninguém é melhor que vocês que sabem o que acontece. E tem essa arguile também, que desenvolve muito câncer na garganta, né, nas vias aéreas. Tem vários tipos, assim. Então, nós tentamos fazer tudo. Tem as oficinas que agora deram uma parada nas gestões anteriores, nós estamos organizando para recomeçar as oficinas, que são momentos prazerosos, que eles vão para lá, eles conversam, eles bordam, eles pintam, eles sabem. Então, a gente sempre pede um profissional que tem essas habilidades para oferecer uma tarde para a gente, para ensinar as meninas, que a gente chama de meninas, né? Então, é um outro trabalho que a gente faz. Tem um trabalho de perucas, né? O dia de colocar as perucas. Nós temos uma menina que desenvolve, a Elina, que ela faz perucas. Então, quando a gente precisa, ela organiza a peruca e faz todo aquele processo da colocação da peruca, tudo, né? Porque não é todo mundo que coloca um lenço e se sente bem, né? Mas, na verdade, quem é bela, né? Não, é isso aí. Então, mostrar que você que está com essa doença, não quer dizer que a vida acabou. Nós temos muito caso de pessoas que curaram, que está bem, que tudo, né? Então, o emocional que a gente trabalha muito. Trabalhamos com cesta básica, vocês já participaram, né? De vários projetos, né? As cestas básicas que nós passamos para eles. E agora, nessa gestão, nós vamos retomar também a questão de verduras. Nós estamos agora tentando reorganizar novamente para ir à procura de verdura, de fruta, porque o pessoal precisa. Porque muitas vezes não é só o arroz e feijão, né? Precisa também de frutas. Frutas, verduras. Nós temos leite oferecido
pelas pessoas, né, que doam o leite e a gente repassa para o pessoal. Temos fralda. Nós temos vários projetos que é desenvolvido pela rede. Só vocês estando lá para vocês verem. Incrível, tia. Tia, assim, a pergunta que não quer calar. Todas. Como que a sociedade, tanto a gente dentro da família rotária, quanto o pessoal de fora, como que a gente, no nosso dia a dia, a gente consegue ajudar a rede feminina a ajudar essas mulheres? De várias formas, como eu já disse num primeiro momento. Você tem um tempinho, oferece esse tempinho. Você vai lá, por exemplo, a gente tem o bazar. Está sempre faltando gente no bazar. De repente, a gente tem que contratar pessoas para estar lá, ajudando a gente no bazar, ao invés de pessoas que poderiam oferecer uma tarde. Uma tarde, vai lá. Passa a tarde lá, vendendo, ajudando, né? Nesses encontros, a organizar esses encontros. Nós tivemos agora o leilão. É arrecadar prenda, é correr atrás das coisas, é pedir em todos os lugares, porque tem várias fases do leilão. Tem a fase de preparação, a fase do momento do leilão, e a gente tem muita coisa para ser preparada. E às vezes, muitas vezes, falta gente para estar com a gente, né? E pessoas que têm conhecimento sobre determinados assuntos, advogado, por exemplo. Nós temos um advogado, conhece de leis? Como que ele pode ajudar um paciente? Informando para ele quais são os direitos que eles podem ter com a questão de ter desenvolvido um câncer na família. Que tem vários projetos de lei que ajudam pacientes a aposentar, a organizar seus direitos, IPTU de casa, IPVA, e muitos sabem. Então, um advogado ajuda muito. Nós temos um trabalho com a universidade todo ano. Trabalhamos com os alunos que está terminando, e eles fazem essa ajuda para os alunos, para os pacientes. Então, a pessoa desenvolveu, ele está desesperado. Como é que ele faz? Tudo, né? Aí ele vai lá na rede, conversa com a nossa assistente social, bate um papo. Naquele papo ela vai informando qual que é o momento, o que elas vão fazer, sabe? Porque assim, fala para mim assim, você está com câncer, desenvolveu um nódulo. Às vezes a primeira coisa que ele faz é esconder. E a pior coisa que ele faz. Porque se ele tem um nódulo, não deixa. Às vezes o médico pode até dizer, vamos esperar para ver se desenvolve. Eu não esperaria. Eu falei, não, doutor, vamos tirar. Vamos extinguir isso aí, que extirpa isso, que não desenvolve. Então, às vezes a pessoa fica... Então, orienta, olha bem, é só uma orientação, você ter conhecimento de que pode ocasionar isso e informar para a pessoa quanto, né? Ajuda demais. Ajuda pra caramba. Tá lá, o cara lá fumando lá, ó, tudo bem, vamos respeitar. Você quer fumar? Vai lá naquele espaço. Respeita a nossa saúde, né? E às vezes a gente se torna chata no momento, mas não é chatice. É prevenção. Um trabalho de prevenção que a gente faz também, nós temos um grupo de prevenção, que às vezes é chamado para palestra. Ele vai lá, mostra o trabalho que a rede faz, fala sobre o câncer, fala sobre essas orientações, na faculdade, em vários locais, sabe? Então, principalmente quando é outubro, novembro, que vem aquele, né, enxovalhada que é o ponto forte, mas todo mês, não sei se você já viu, uma camiseta que tem vários lacinhos. Aquele lá, ele está demonstrando as cores de onde está o câncer. É o roxo, é o vermelho, é o rosa, é o preto, sabe? E em cada uma daquelas cores, fala sobre o pulmão, se está na pele, se está
no útero, se está no seio, sabe? Então, e cada mês que vai falar sobre um local que está desenvolvido. Só que a rede feminina, ela não atende só mulher. Ela está atendendo os homens também. Que legal. Porque a gente tem criança, né? E tem o mês de novembro que passa toda uma orientação. Sim. Nós tivemos aí a carreta de Barretos, que faz os exames, passa o mês inteiro lá para fazer exame, esse pessoal. E tem uma carreta também de Campo Grande que vem. Então, a gente está sempre assessorando todo esse trabalho, né? Nos é procurado. E agora nós reiniciamos novamente o atendimento ao paciente que é de fora. Nós já fazíamos esse atendimento, mas por conta de pandemia, tudo cortou-se, né? Mas nós voltamos agora. O paciente vem de Chapadão. Ele tem uma consulta médica aqui. Ele não tem onde ficar. Nós estamos lá com o casal. Ele vem, ele dorme ali na rede. Ele come ali. O rapaz agora mesmo está lavando roupa. Né? Um local que ele fica. A consulta é amanhã. Ele veio, a consulta era na segunda. O médico não estava na cidade, passou para a quarta. E aonde ele fica? Então, é um local que a gente está organizando agora. Já organizamos um quarto, agora nós vamos disponibilizar outro para atender esses casos que necessitam. São esses os trabalhos que a gente vai desenvolvendo na rede. Que perfeito. E tem muito mais, né? Porque se a gente for falar aqui horas e horas, né? Sim. E é um trabalho muito bonito, né? Inspirador, a forma como vocês trabalham, né? Que inspira muitas pessoas, principalmente nós jovens, né? O Interact leva, assim, a Rede Feminina de Combate ao Câncer como uma grande inspiração de trabalho voluntário, né? Os trabalhos que vocês fazem, assim, é lindo demais de se ver, né? Por causa que vocês ajudam e vocês nem olham quem vocês estão ajudando. Igual pessoas de outras cidades, vocês realmente fazem por amor, né? O voluntariado. A intenção é essa mesmo, né? Realmente muito comovente. Ajudar quem realmente necessita. Exato. Né? Você precisa de ver aquelas pessoas que são atendidos, aí ele recebe alta, ele não quer mais abandonar a rede. Fala, mas agora não dá para a gente, tem outras pessoas para atender, né? Então, às vezes desliga a pessoa, mas vai lá como voluntário, fica lá no bazar, vai ajudar a gente em outras atividades. É uma família, né? Assim como a família rotária. É uma outra família com a gente, né? Sim. E eu falo assim para os pais, desenvolver mais nas crianças esse ato de doar. Se doar, tem eu não vou nem falar qual que é a descendência, né? Porque fica até... Mas eles educam os filhos assim. Quando ele está com 5 anos já, ele passa a desenvolver as atividades dele na casa. Arrumar. Ele não participa, ele não come, ele não bebe, ele não participa tudo. Então, ele também tem deveres com a casa. E os pais pagam, suponhamos, vamos colocar R$10. Então, ele ensina o filho a dividir esses R$10 em 3 partes. Uma parte fica na caixinha para doação. Uma parte para despesa dele e uma parte para guardar. Se ele precisar de né? Se precisar de um dinheiro, ele tem uma reserva. Então, ele faz esses 3 tipos de trabalho. E a criança vai crescendo naquele. Então, quando ele chega no final do ano, ele tem a reserva dele de doação. Aí ele vai e faz a doação para quem ele acha que merece aquela doação dele. Você já pensou se todos fizessem isso? Nossa, a gente viveria Como o numa mundo seria sociedade diferente? muito melhor. Então, ele já desperta na criança esse desejo de estar ajudando o próximo. Magnífico. Não é magnífico? Magnífico. Bom, indo mais para a parte do leilão,
Nós do Interact ajudamos a organizar algumas coisas, estivemos presentes em tudo que vocês precisaram, mas especificando, né, algumas perguntinhas, como que surgiu essa ideia de realizar o leilão? O leilão, a gente recomeçou ele acontecia, depois parou, mas nós recomeçamos nessa gestão. Quando nós começamos a rede novamente, nós não tínhamos nem espaço para ficar. E a gente até ficou numa sala que um amigo da gente cedeu para que nós pudéssemos começar as atividades ali. E nós precisávamos angariar fundos. Como que você ajuda as pessoas se você não tem dinheiro? Pensamos daqui, pensamos dali. Aí a gente falou assim, olha, o leilão seria uma forma da gente angariar, só que nós teríamos que ganhar os produtos. Se nós ganharmos os produtos, já dá para realizar um leilão, por menos que seja. E aí nós encontramos com o César, que está com a gente até hoje também. Ele veio comigo nessa gestão. Ele veio comigo, veio o César, veio a minha secretária, veio o Big, veio a Lourdes, que vocês conhecem, o Marildo, a Elisa, juntou alguns rotarianos, o Hélio, e nós iniciamos esse trabalho para realizar esse leilão. Aí cada um ficou com a função de organizar determinadas locais, situações. O Amarildo, ele gosta do quê? Né? Ele gosta de som, ele gosta disso, né? A Elisa, arrecadar, porque ela é uma boa vendedora pra caramba, vocês têm que aprender com ela. A Elisa é fantástica para isso. Então, sempre, né? O Dinamérico, mas a Ângela, né? Também muito tempo que ela trabalha, que ela ajuda a gente em todas as situações. Voluntários que a gente foi conquistando no decorrer do processo. Então, com o leilão, vieram várias pessoas. Então, a ideia era essa. Adquirir mercadoria de graça, de doação e leiloar. Aí surgiu essa ideia de fazer esse leilão. E o leilão até hoje é o que sustenta a rede. Além dessas campanhas que vocês já participaram, que é uma corrida, então é 1 quilo de alimento. Então chama a rede para pegar esses quilos de alimento e a gente repassa para paciente, né? E o leilão é para isso. Então, desde o começo, e com o leilão, a gente conseguiu depois, aquela casa que nós estamos agora, ela era uma casa bem antiga, que era realmente da menina que doou, da Neide. E nessa casa, a gente ficou muito tempo na casa velha. Então, a gente alugava a casa com o dia de leilão. Nós não tínhamos computador, não tinha nada dessas coisas. E era assim, não pagava ninguém também. Era tudo voluntário. O pessoal era muito mais voluntário do que hoje. O pessoal se doava muito mais do que hoje. Sabia? Eu falo isso aí. Falo, nossa, Horacilda, eu falei, não, o pessoal se doava muito mais. Porque professor, aquela casa da Dirce Viana lá, que foi doada pela Dirce Viana, lá a gente já desenvolveu vários projetos com crianças. De atendimento a trabalho escolar. O pai ou a mãe desenvolveu o câncer, aí onde a estrutura da família, ele ia para lá para fazer a tarefa. Então, a gente tinha umas professoras lá que faziam esse tipo de trabalho. A criança ia para lá, ela ajudava na tarefa, fazia outras atividades com essa criança, aí até o pai ir lá buscar de volta. Então, para não atrapalhar o trabalho escolar dessa criança. Então, a casa foi criada para isso. A Dirce doou para essa situação. Que aí começaram as oficinas, que era um espaço maior, começaram as oficinas lá.
Aí foi crescendo. Cada presidente que entrava, melhorava mais alguma coisa na casa. Inclusive, a gente deu um espaço lá que vocês conhecem, né? Bem maior lá, que dá para fazer várias atividades ali. Que a gente vai recomeçar. Amanhã mesmo, a gente vai estar lá limpando aquela parte lá para que na sexta-feira tem essa atividade lá, Sim. com os pacientes. Que Né? incrível. As mães que puderem ir, né? Porque tem uns que não querem ir. Porque elas estão bem debilitadas, né? Então, tem muita... Então, o leilão veio com essa ideia. E realmente a gente consegue um valor que dá para a gente sustentar a rede durante esses 12 meses. Nós estamos terminando de fechar as contas para apresentar, né? Quanto que deu o leilão, porque lá no pregão ele fala um valor, mas lá não está contado despesa, não está contado nada, né? Está contado só, deu ali. Agora nós estamos terminando de fechar as contas, mas graças a Deus, eu falo todo dia, graças a Deus, mais um ano a gente vai estar tranquila para continuar a fazer as atividades que tem que ser feitas. Que maravilha. Que maravilha. É assim. O Interact estava acompanhando, né, o leilão da Rede Feminina, né, trabalhando lá ativamente no dia, né. Foi, assim, realmente muito organizado. Foi um evento, assim, incrível. E que nós vimos, assim, né, a Rede Feminina de Combate ao Câncer é realmente uma organização muito forte e que tem, assim, amor pelo servir e que ajuda muitas pessoas através desse projeto, né, que você acabou de Graças a dizer, Deus. né, que vocês se sustentam, né, por 12 meses com esse dinheiro do leilão. E realmente, a organização do leilão estava incrível. E, assim, eu creio que foi, assim, complicado, mas foi um leilão incrível. Sempre, às vezes, tem alguma complicaçãozinha ou outra, mas sempre sai um resultado ótimo. Andamos bastante, hein? Até no sábado, eu estava lá às 5 horas da tarde, lá no Tomé, pegando alimento para trazer. Caramba, tia. Nossa, mas é assim, né? Estafante mesmo, porque falta voluntário para essas coisas. Aí, de repente, acumula tudo em algumas pessoas. Mas é assim, graças a Deus, eu falo, graças a Deus, mais um ano nós conseguimos. E assim, sabe? Todo ano a gente vê a mão de Deus, quando a gente solicita para Ele, Ele vem. Você pode ter certeza. Quando a gente fala, Senhor, esteja conosco. Aí eu fico até emocionada, né? Mas é assim. A gente fala, Senhor, esteja conosco, nós cremos em vós. Que na hora que a gente está mais precisando aqui, acorde a gente. No começo do mês, nós tínhamos poucas doações. Quando foi do meio do mês para frente, aí foi chegando uma atrás da outra, assim, ó. Mas é incrível. Uau. É incrível. Então, eu falo assim, tudo é pelas mãos de Deus. Eu falo para as meninas, ai, Yoracilda, e agora, e agora? Creia. Eu sempre falo para todo mundo, creia. Vai acontecer. Vai chegar. E assim vai, acontece. Todo ano. Realmente é muito emocionante, tia. A caminhada da Rede Feminina é algo de fazer corações a se abrirem, a participarem. Mas algo que eu digo que é muito importante a gente que cresce dentro da família rotária, né? Interactianos, rotaractianos e rotarianos, a gente aprende desde jovem a importância do voluntário. E esse amor que a gente sente por ajudar o próximo sem ganhar nada em troca. É algo que, foi o que a senhora falou, é emocionante, não tem como se emocionar com isso. E você sabe que se você falasse assim, olha, Cilda, pede para você, eu não dou conta. Mas para a rede eu vou sair tudo quanto é lugar, eu peço para todo mundo, e eu já saio com a ideia o seguinte, eu já tenho um não, eu vou atrás do sim. Sempre. Quando a pessoa começa a enrolar, eu falo assim, bom, isso aí não vai virar. Você parte para o outro lado. Mas é assim, sabe? Você vai 2 vezes, quando começa a enrolar muito, fala, deixa quieto. Às vezes, depois que a gente recebeu, depois do leilão, uma doação em dinheiro. Que incrível. A pessoa enrolou, tá bom, né? Porque muitas vezes você não tem tempo de ficar aí atrás, né? Eu tô até com a doação ali no carro,
que a menina doou, mas não deu tempo de buscar e ela também não levou. E agora vai ter um bingo do Dia das Mães lá. E a gente vai passar pelo bingo. Maravilha. É assim. Maravilha. Então a gente Realmente. está pegando as coisas e, né, fala, não, eu posso fazer o bingo para as mães? Não pode, então tá bom. Nós vamos usar isso aí para isso. Para finalizar, tia, sobre esse leilão que foi realizado, foi o 17º, certo? As expectativas que a rede feminina tinha, elas foram cumpridas baseadas nos últimos leilões? Foi, assim, uma diferença muito grande de um leilão para o outro, dessa magnitude? Foi porque o leilão anterior, ele deu 200 e poucos, que na verdade não queriam, a gestão anterior não queria realizar o leilão. Foi tema de um grupo, que a gente sempre realiza o leilão, que falou, então pega. Então pego. E a gente realizou. Para esse, foi uma diferença de 100 mil reais. Caramba, uau. Né? É um valor bem significativo. Eu falo assim, que a gente conquista 50. O que você faz que lhe dê 50 mil reais livre? Fala para mim. Vocês estão aí vendendo a rifa, né? Sim. O que é que tá? Uma coisa que vocês podem fazer também, que é a questão do bingo. O pessoal gosta de bingo, Sim. né? Sim. Então, na hora, toda semana vocês fazem um bingo com a turma. Todo mundo gosta de ganhar, né? Você conquista, aprenda e faz o bingo. Um dinheirinho entra no caixa de vocês. Com certeza. Sempre ótimas sugestões, né, tia? E falando assim sobre o impacto, né, que os projetos, né, que a rede traz para a comunidade, assim, para as pessoas em si, existe alguma história marcante de alguém que foi beneficiado pelo trabalho da rede feminina? Nossa. Tem um senhor que ele faleceu esse mês. Desde que eu entrei, ele começou lá junto comigo. Falei para você que faz 20 anos. Ele tinha desenvolvido uma cirrose no fígado. E ele veio lutando, aí ele foi até, colocou aquele... Como que chama aquele que você alimenta por aparelho, e foi. Ele começou a andar de bicicleta, melhorou, e ele... Você vê, com 20 anos ele faleceu agora. Então, a família dele também, durante todo esse tempo, está vindo trabalhando com a gente. Então, essas coisas deixam a gente emocionada. Tem uma menina que está lá, foi o desespero. Vocês podem pegar uma sugestão que eu dou para vocês fixar bem o que eu estou falando, pegar uma dessas senhoras e conversar com ela, fazer uma entrevista, o que a rede feminina fez para ela, no que ela ajudou. É muito importante para valorizar esse trabalho que é entrevista com os próprios pacientes, entendeu? Essa menina está lá ajudando no bazar, no brechó. Ela fala assim, não, eu vou doar um pouco do meu tempo para o brechó, aqui para a rede, que eu quero ajudar. Então, essas coisas a gente fica emocionada de ver quando a pessoa se considera curada e ela chega e fala muito obrigado. É emocionante. É gratificante saber Muito que gratificante nosso isso. voluntário realmente salvou uma vida, né? Porque por menos que a gente faça, a gente fez alguma coisa e foi significativo para a pessoa. E às vezes, por menor que seja essa ação, sempre vai marcar, né? Sim. A pessoa sempre vai lembrar, né, de como foi, né? Pessoas que se voluntariaram a estar ali, que estão ali por amor, né? Marcaram a minha vida, né? Por causa que elas se importaram com a minha história, se importaram com o meu diagnóstico, né? Exatamente. Então é muito importante, realmente. Nessa hora, né, que você mais precisa, você encontrar um apoio, é muito bom. Sim. Porque vocês sabem que
Tem muitos, muitos mesmo casos que o marido abandona a esposa. Abandona mesmo. Primeiro, tem uns que não estão preparados para desafio. Pode ver, jovem de vocês vivem no meio de jovem, não estão preparados para desafios negativos. É uma doença, é uma queda, qualquer coisa que diz negativo, não está preparado. Então, muitas vezes, o homem, ele abandona, não porque ele quer abandonar, mas que ele assustou tanto que e a esposa fica lá. Nós temos um caso assim que é muito triste. Ele deixou a esposa com um bebê. Nossa. A esposa está com câncer e a gente está atendendo porque ela não tinha nem onde morar. E você está nesse Não, estado, já é difícil e você ainda tem que sustentar uma criança, uma vida sozinha. Sozinha, é. Aí a gente vai atrás de colchão, fala assim, a rede comprou? Muitas vezes não, mas nós somos um intermediário. A gente pede na sociedade, você tem um colchão que está sobrando? Você tem isso que está sobrando? Você põe na rede social, aparece. Porque a sociedade vem. A sociedade vem ajudar a gente. O que, não deveria nem falar isso, a parte política partidária não faz, a sociedade faz. Tem pessoas más, mas tem pessoas muito boas, viu? Tem mesmo. Coração bom. Sim, realmente, né? E é assim, é um momento devastador na vida de uma pessoa, né? Às vezes ela descobre um diagnóstico, assim, que ela não estava esperando, e aí vocês estão lá como apoio, né? Realmente, né? A rede de apoio, né? Para ajudar essa pessoa, assim, a entender a fase que ela tá passando, para ajudar ela a passar por essa fase de uma maneira que não seja tão devastadora e tão triste, né? Estão ali, né, para ajudar, né, com cestas básicas, com as vendas no bazar. Às vezes até distrai, né, um pouco, Nossa, né? muito. Então, muito bom. E assim, tia, voltando um pouquinho para o assunto do leilão, quem foram os principais apoiadores do leilão esse ano? Desse Nossa, 17º leilão? Nós tivemos muito, hein? Muitos apoiadores. Muitos, porque todas as pessoas... Não é que as pessoas vêm de prontamente. Falam assim, eu vou fazer essa doação. Mas eu falo que os maiores apoiadores são aqueles que deixam todo o trabalho dele e se oferece para ajudar a fazer toda essa captação. Por quê? As pessoas têm, mas particularmente falar assim, eu vou doar isso. Não vai. A Então, gente tem que ir atrás. eu considero como os principais apoiadores aqueles que deixaram as atividades do cotidiano e foram à procura de captação de recursos para realizar o leilão. Entendeu? Na minha consideração. Porque nós tivemos pessoas que doou 1.000, 5.000, leitoa, gado, etc, etc, etc. Né? Mas quanto a gente poderia ganhar monetariamente se a gente tivesse na atividade da gente? Então, se abandona. Se você não abandonar, você não consegue fechar. É o dia inteiro, até a noite. Já é um tempo que você tira, e o leilão ele acontece do começo do ano para cá. Não adianta você tentar fazer antes, que não vira. E quando vai chegando no final, então, aí que a coisa pega. Aí é que as coisas evoluem. Não é só o trabalho evoluem. no dia, né? Tem todo um preparamento, uma organização. Nós do Interact Clube de Três Lagoas, nós já sediamos evento e a gente sabe que o que é um dia parece ser uma semana exaustivo, mas no final sempre vale a pena. A gente tem que pensar em tudo, né? A gente tem que pensar desde o que vai oferecer, a alimentação que vai oferecer, e a procura das pessoas que podem, porque são coisas que a gente vai aprendendo no processo. Por exemplo, eu preciso de alimento, certo? Vou no supermercado. Mas tem um espaço de tempo. Porque não é o supermercado que dá. Ele faz a solicitação para os fornecedores deles. Suponhamos arroz.
Então, ele compra arroz de um fornecedor. Aí ele pede, eu preciso de, suponhamos, 100 quilos de arroz de doação. São os fornecedores que dão. Se você chegar com documento atrasado, você não consegue. Você não consegue essa doação. Ele vai doar muito menos. Porque ele não vai tirar do bolso dele para doar para você. Então, são esquemas que a gente vai aprendendo. Sim. E realmente, né, é uma organização, assim, que tem que ser bem adiantada, né? Nós que, como a Júlia disse, né, nós sediamos a CODIC no ano passado, né? A senhora acompanhou, né, nosso processo de sediar este lindo evento, né? Que foi um evento, assim, maravilhoso, foi grandioso, mas o Interact Clube de Três Lagoas estava se preparando desde junho de 2024 para sediar esse evento, né? Desde antes de virar a gestão, né, para a gestão 2024-2025. Então, foi assim, foi um evento grandioso, mas que exige muito preparo, né? Então, assim, vocês, né, da rede que têm essa experiência, né, de realizar leilões, já sabem, né, que tudo tem que ser feito muito adiantado, tudo tem que ser muito organizado, porque, né, como a senhora disse, às vezes a pessoa não vai tirar do bolso dela para doar. Tem que ser, assim, aquele ofício adiantado de 3, 4 meses de antecedência para ir lá. E se a pessoa não convencer ali na hora, você vai indo de pouquinho, ajudando, né, convencendo, falando. Mas você poderia, mas você sabe, assim, exatamente. no que você pode me ajudar, sabe? O que oferece? Nós estamos oferecendo propaganda, sabe? Exato. Aqueles que esqueceram de entregar uma propaganda, você viu lá no painel, passando os fornecedores, né? Quem é que ajudou. Quando você não consegue ele entregar o cartão dele, a gente vai nas redes sociais e vai procurando uma propaganda dele e coloca no... Por quê? Para que a gente possa garantir a propaganda também, de aparecer que ele estava presente naquele local. Sim. E isso aí, para as pessoas que trabalham com comércio, para eles é importantíssimo. Sim, realmente, né, a divulgação, né, porque às vezes estar ali, né, ajudando num trabalho que é voluntário, né, aumenta, né, até a visibilidade, né, que as pessoas olham e falam, uau, estabelecimento que trabalha voluntariamente, né, Sim. Ainda mais por uma causa tão nobre, né, que é a rede feminina. Graças a Deus. E assim, tia, assim, uma mensagem, né, deixar uma mensagem de inspiração, o que mais te emociona no trabalho da rede? Doação. Disponibilidade e comprometimento. Incrível. Incrível. E que mensagem você deixaria para quem está ouvindo esse podcast e está ouvindo sobre todo esse trabalho voluntário, né? Sobre toda essa história da rede, enfim. Eu coloco a mensagem que Cristo sempre coloca para nós, que é um dos mandamentos mais importantes. Amai-vos uns aos outros. Porque aquele que, se você ama, não é um amor de paixão, é amor. Se você ama as pessoas, você faz as doações. Porque quando você ama, você quer tudo de bom para ele. Então, quem são os outros? São irmãos da gente. Nós nascemos dentro de uma igreja. Nós nascemos de Deus. Nós estamos aqui. E para que nós viemos? Nós temos Deus tem um propósito para nós. E se cai na sua mão, é porque existe um propósito para você. Não é por acaso. Você pode ter certeza. Hoje você está presidente, né? Amanhã é outra pessoa que está presidente. Mas quanto você ajudou pessoas a desenvolver? Na liderança, na comunidade, até na sua postura você está ajudando. Olha como você se coloca, o tanto que vocês cresceram. Eu lembro da nossa menina que ela nem abria a boca. Quando eu vejo vocês fazendo o que vocês fazem, vocês dão um banho em qualquer rotariano. Sinceramente. Vocês chegam no microfone, abre e fala, mas com propriedade.
Então, veja bem, mas por quê? Porque vocês gostam, vocês amam, vocês se dedicam. Então, para que você possa realizar um bom trabalho, você tem que acontecer isso. Você ganha alguma coisa com isso? Não. Ganha. Ganho amor, Muito. ganho responsabilidade, eu ganho senso de compromisso, muitas coisas assim. Eu não ganho nenhum valor financeiro por isso, mas as coisas que eu adquiro pra minha vida, que eu vou levar pra minha vida, são muito maiores, né? Que assim, eu falo assim, o Interact é um lar que transborda amor, né? Tipo assim, a frase que eu levo do Interact, né? Que foi da SMI. E, assim, o lar que transborda amor que o Interact é pra mim me ensina muito, principalmente sobre essa questão de amar ao próximo. Quando nós estamos em um projeto, principalmente no caminho de inclusão, que nós estamos trabalhando com crianças, é o momento que mais me transborda amor, assim, que eu vejo e eu falo como eu amo estar dentro dessa família. E, assim, me desenvolveu muitas coisas, maturidade, responsabilidade. A Júlia também, Nossa. sabe? Tipo, ela me acompanha de pertinho, né? Minha diretora de projetos me acompanha de pertinho. E sabe, né, dos nossos perrengues, das nossas noites que nós ficamos acordadas, né, para resolver as coisas do clube. Mas nós sabemos que tudo isso vale a pena, né? Que tudo isso foi um propósito que foi entregue nas nossas mãos e que nós estamos cumprindo ele com muito amor, porque nós estamos ganhando mais amor, nós estamos ganhando muito mais coisas, responsabilidade, liderança. Nossa. E assim, é algo lindo de se estar, né, na presidência. Eu falo assim, eu tive um cargo antes, né, que foi o DQA, diretora de desenvolvimento do quadro associativo, que foi um cargo, assim, que me marcou muito. Mas, com certeza, a presidência foi o cargo que mais me marcou. Marcou não só a mim, né, a minha irmã, os meus pais, né, que estão ativos aí na comigo. verdade, né? A presidência Tamo junto. A presidência é a minha casa, não sou só eu sempre tem alguém ali. A Júlia também, a Sofia, minha diretora de serviços internacionais, a Mariana, minha secretária. Nossa. Todo mundo. É uma força-tarefa gigantesca, mas que nós amamos fazer isso. É com muito amor que nós fazemos isso. É um amor genuíno, porque a gente diz que, como a senhora disse, não é paixão, não é aquele amor daquela paixão. É um amor genuíno, é aquele amor que a gente vê um olhar de uma criança quando ela não quer que a gente vá embora do projeto, ou um senhorzinho que dá um abraço na gente quando a gente visita ele no lar dos idosos. É sempre algo que vai deixar o nosso coração quentinho e vai nos dar motivação para estar lá fazendo para eles amanhã. Eu sou diretora de projetos, eu digo isso com toda a propriedade do mundo. Os projetos encantam todos aqueles que observam. Seja nós, interactianos, que estamos fazendo projetos, sejam os rotarianos que observam de fora, ou até a própria comunidade. Eu tenho muitos amigos que ficam encantados com os projetos que a gente faz e falam assim, como vocês conseguem fazer isso, sabe? Como vocês conseguem encantar tanta gente, assim? É algo tão lindo, tão emocionante. E se falasse para você hoje, falasse assim, dá tempo? Você poderia dizer assim, eu não tenho tempo. Mas você viu que dá tempo? Dá tempo. Quando você quer, você consegue tempo. Eu sempre falei isso. Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, fazer. O tempo é seu. Só basta você Você querer. se organiza. Se você quiser, você consegue. Então, o tempo está aí. Eu falo, poxa vida, mas corre. Mas dá tempo. E você... Quando vocês me ligaram para vir aqui, eu estava fazendo outras atividades, eu tinha uma outra coisa marcada. Eu deixei para atender vocês. Por quê? Porque eu acho que isso é importantíssimo, sabe? Tá falando com vocês publicando esse podcast, desenvolvendo esse amor pelos outros, essa dedicação, esse estar junto, né? Com tantas pessoas que precisam. E outras pessoas que, às vezes, dizem que não precisam, mas eles não precisam monetariamente. Mas a atenção, o carinho... Precisam do amor às genuíno. vezes são muito mais carentes do que o outro que a gente faz que não foi beneficiado monetariamente. Às vezes tem tudo isso e muito mais. A gente já tem histórias e histórias de pessoas que contam como que é. E às vezes ensina
o outro que tem tudo e não valoriza, né? Então, o ser humano são pessoas e pessoas, como diz meu sobrinho. Aqui são pessoas e pessoas. E isso é muito importante a gente mostrar para os outros. Sim, Que quando você quer, você consegue. É um testemunho, né, dizemos assim, né, que é legal de se contar, uma experiência que é legal de se contar, é como o Interact marca a vida até da nossa família, né, que o voluntariado marca a vida das nossas famílias. É uma pessoa que nós estávamos junto com ela, né, esse final de semana, era a Lívia, irmã da Sofia, nossa associada, e ela tem 10 aninhos, e ela fala assim pra gente, eu quero tanto entrar no Interact, eu acho tão bonito o que vocês fazem, é tão bonito ver vocês servindo, então, assim, é encantador ver que até crianças querem seguir o nosso passo, né, de voluntariado, e é bonito ver, porque hoje, depois, assim, de vários projetos que o Interact fez junto com a rede, algumas meninas associadas do nosso Interact, elas chegam em mim, na Júlia, na Sofia, na Mirella, e falam assim, nossa, quando eu crescer, como eu quero entrar pra rede feminina. E assim, já dando embalo, né, nessa frase, né, nessa experiência, com que idade que pode, né, começar ativamente com as atividades da rede, entrando como voluntário? Não, você... Tendo seu tempo, você pode dizer assim, olha, eu estou aqui, eu posso dedicar tanto tempo aqui para a rede. Onde você poderia ajudar? Às vezes até organizar o nosso xarifado, sabe? Que a gente, muitas vezes, não tem gente. Chega a mercadoria, por exemplo, lá no Você Tá Doido. Uhum. Quantas e quantas horas nós ficamos lá selecionando? Porque, além de tudo, você seleciona por data e por produto. Se você não observar e observando a mercadoria, nós estamos com muito feijão aonde? No freezer. Eu falei, vamos colocar no freezer. Senão não dá para mais, suponhamos, em 4 meses, nós não damos para distribuir para o pessoal que está cheio de bichinho. E foram 4 toneladas de alimento naquele dia do show. Então, a gente olhava produto por produto, data por data. Aí vocês, não sei se vocês conhecem o xarifado lá da rede. Vocês já foram lá dentro? Na hora que vocês forem lá, eu mostro para vocês. Como que é organizado lá. Por datas. Porque aí vai pegando aqueles que estão mais próximos, né? Para vencer. E a gente tem que fazer assim, o arroz, o feijão, o trigo, essas coisas que perecem, mas você tem que tomar cuidado. E se tem alguma coisa que tem assim, a gente já avisa para o paciente. Vocês querem? Nós pusemos lá no carrinho. Vocês querem levar, vocês carreguem. Se vocês quiserem carregar, vocês carregam. Mas não, eu vou carregar assim, vocês que sabem. Nós estamos avisando, né? Que está na data de validade, só que está com bichinho. Bichinho é bichinho, né? Então, assim, nós jovens podemos participar da rede feminina? Nossa, claro que pode. E muito. Já fica a dica para o público que está assistindo a gente. Nós estamos lá com jovens no brechó, né? Eles falam assim, olha, eu posso doar uma manhã aqui. E a gente passa aquela manhã que... Só que é assim, compromisso. Nunca esqueça disso. Quando você fala que você vai, alguém fica esperando por você. E às vezes outra pessoa poderia ir. Mas você disse que vai, então você tira a oportunidade do outro. Então se você vai, vai. E eu sempre coloquei também para o jovem. Isso aí, até para vocês, eu já falei isso para vocês. Você comprometeu, você compra. Não deu, você ficou doente, o que aconteceu, solicita a amiga para ir. Mas não deixa o espaço com deficiência. Isso chama compromisso. Então, às vezes, fala assim, é voluntário. O voluntário tem que ser o mais comprometido possível. Porque ele não está ganhando dinheiro, mas ele está se doando. E a doação, ela tem que ser comprometida. Com certeza.
Realmente. Compromisso é algo que nós prezamos muito dentro do Interact, né? Até mesmo para o horário de iniciar um projeto ou até para um projeto de vendas, né? É assim, é essencial o compromisso. E é isso que nós trabalhamos ali dentro do Interact, principalmente, né? Nós estamos trabalhando ali com os jovens, né? E sempre dizemos muito que prezamos muito pelo compromisso dos interactianos para que um projeto aconteça, para que uma venda aconteça. Até porque, né, sem o compromisso deles, né, não existe Interact, porque Interact não é Interact sem projeto. E Não, projeto não é não projeto mesmo. sem compromisso, né? Então, nós precisamos do compromisso, então nós prezamos muito por isso dentro do nosso Interact, dentro do nosso clube. Mas a vida não é assim. Sim. Cheia... Nossa, Cheia de compromisso. Sim. Se você quer subir, você tem que fazer os compromissos. E é Dizem que a assim... gente tem que trabalhar, sabe a que hora? Aquela hora que você tá com preguiça. Ai, eu tô com preguiça. Não. Aí é a hora que você tem que trabalhar. Porque aí você mostra que realmente você quer. É assim que a gente aprende a Não ter é? comprometimento. Exatamente. realmente. Seja no horário de fazer uma prova, que nem o Enem, que muitos perdem a oportunidade de fazer essa prova por conta do horário, ou seja para uma vaga de emprego, alguma coisa que vai nos tocar ao nosso futuro, a gente já aprende logo desde cedo a ter esse comprometimento com as coisas, com os horários. Tem muita gente que aprende muito também no exterior. Meu neto ele foi para a Alemanha. Lá não é minuto e nem segundo, é décimo. Décimos. Caramba! Você vai pegar o metrô. Não adianta, já passou. Então você esteja um pouquinho antes, senão você não pega. Tudo lá é assim. Então lá ensina que se você quiser, você tem que andar na linha com os outros. É igual aquela história, né, de sempre você tem que estar 2 horas antes no aeroporto para fazer o check-in, Sim. porque senão você perde o voo, né? E perde mesmo. É. Eu falo do Realmente. meu filho. Meu filho ficou enrolando, ele chegou 40 minutos antes, pois ele não conseguiu embarcar. Caramba! É 1 hora antes. É, realmente. Não conseguiu embarcar e perdeu. Também aprendeu. Então, às vezes a pessoa aprende assim, né? Você tem que perder para você aprender a ganhar. Sim, realmente, né? Tem que ter compromisso também, né? Pra realmente, de fato, você conseguir chegar e ganhar, né? Você já pensou você acordar, a aula já passou, chegar na hora do almoço, ninguém fez nada, você vai tomar banho, não tem nada pronto, porque ninguém fez. Então, alguém sempre está fazendo alguma coisa. E eu vejo muito isso, que todas as pessoas foram jovens um dia. Então, tem o aprendizado. Não tem aprendizado? Com certeza. Então, a gente tem que valorizar essas pessoas que estão fazendo por nós. Então, se você vai sentar na mesa naquele horário, é naquele horário, porque senão está atrapalhando o trabalho dela para depois. Presta atenção nas coisas dessas. Então, tem mães que trabalham fora, chega, faz a comida, a pessoa chega e fica enrolando. E ela está lá com pressa porque ela tem que voltar para o trabalho. Exatamente. Então, tia Uracilda, para finalizar esse podcast maravilhoso com esse tema incrível, qual é o maior sonho da Rede Feminina para o futuro? O que vocês mais desejam dentro desse programa maravilhoso? Na verdade, a gente gostaria que todas as pessoas não contraíssem, não desenvolvessem essas doenças. E uma das frentes também da rede é a questão da prevenção. A gente trabalhar a prevenção. As pessoas serem orientadas para estarem sempre atentas com o organismo dele. Porque é um sonho realmente, né? Mas todo sonho sempre tem a realização. Então, quanto menos pessoas desenvolverem câncer, seria mais um sonho da gente mesmo. Até que não precisasse da rede, sabe? Não precisamos mais da rede, porque nós não temos mais câncer. Mas isso é um sonho. Porque as pessoas estão cada dia mais estressadas, cada dia mais, sabe?
E o estresse é ao contrário, vem na contramão Sim, às vezes da as saúde. pessoas até esquecem, né, de exames de rotina, né? Às vezes falam assim, tá muito corrido, tenho outras coisas para fazer, e às vezes esquece, né, de realizar realmente, né, os exames de rotina, que são os essenciais, né, para prevenir ou para pelo menos ele saber se você tem uma predisposição, né? Então, assim, realmente é um sonho, não só da rede, né? Um sonho que, assim, podemos dizer que às vezes em âmbito mundial, né? De as pessoas não terem mais, né, a doença, né? Não terem mais o câncer, né? Exatamente. Mas, como a senhora mesma disse, né? Às vezes as pessoas caem tanto na rotina Sim, que esquece, né? esquece de si mesmo. Não se cuidam, não fazem exames, não vão ao médico frequentemente. E isso é o essencial, né? Se dedicar a si mesmo, né? Sim. Você falar assim, agora eu vou ter um dia, todo dia eu vou ter 1 hora para mim. Como a gente estava dizendo, a questão de tempo, se você organizar isso, você tem 1 hora para você estar olhando no seu corpo, para você estar olhando para si mesmo, para estar olhando o seu emocional, sabe? É 1 hora que você se dedica. 1 hora da caixinha do nada. Já tem a caixinha do nada? Não estou pensando em nada, nada. Só estou meditando na caixinha do nada. Que às vezes é muita coisa, né? Muito mais mais coisa do que o nada. Mas a gente precisa dedicar um momento para a gente. Sim, Momento da oração, momento de estar meditando, momento de não estar pensando em nada para relaxar. É o momento da respiração, de sentir as coisas que Deus fez para nós. Olha o ar, olha o tempo, olha as coisas que estão aí, a beleza de cada. E as coisas estão voltando. Já observaram como está voltando? Os valorização. Quem mora em São Paulo fica doido para ficar numa fazenda, na paz. Não tem coisa melhor. E a paz, ela só vem se você estiver bem. realmente. É aquela famosa frase, né? Dentro da família Rotária, né? De Paul Harris, né? Dar de si antes de pensar em si. Né? A gente fala um pouco sobre voluntariado dentro dessa frase, mas a gente também não pode esquecer, né? De cuidar de nós mesmos para que nós possamos cuidar dos outros também, né? Dar de si sem pensar em si. Como que você vai dar alguma coisa de si se você não consegue nem cuidar de você? Temos sempre que tirar aquele tempinho, né? Não Cuidar é? de nós mesmos, para depois nós irmos lá e servirmos tudo de nós também ao outro. Exatamente. Com certeza. Não é? É tão gostoso você falar assim, eu não estou aqui para sendo cobrado de nada. Eu estou aqui para me doar. De sentar, de conversar, de estar precisando ali, vou ali, ajudo, pego uma coisa, lavo uma vasilha, levo alguma coisa para alguém, estou vendo, está precisando de guardanapo, vai lá, pega o guardanapo, entrega. Não é? Assim, sem estar pensando que eu estou aqui, tem alguém me cobrando, sabe? Sempre ver esse lado bom, né? Gostoso, né? Porque nós vemos o voluntário não como algo, uma obrigação, algo pesado, e sim como algo leve, onde tem uma frase popular que a gente diz que é onde o nosso corpo cansa e a nossa mente descansa. Então, assim, a gente descansa ajudando o próximo, é uma coisa leve que nos traz conforto mesmo. Eu sempre olho assim, o olhar de uma criança. Aquele olharzinho da criança, que aquele chega a brilhar. Não tem coisa mais pura. Então a gente sempre tem que ter um olharzinho de criança para o mundo. É o olhar da pureza, né? Sempre no fundo de alguém que é muito mal, aconteceu alguma coisa com ele. E ele não é mal por ser mal. Aconteceu. Né? Então, quando a gente fala no ser humano, a gente pensa assim. Ele não é mal porque ele também é filho de Deus. E a cada dia a gente vai andando, conversando com um, conversando com o outro. Eu fui almoçar ali no restaurante, encontrei com outra pessoa. Eu agora estou na Peniel.
Aí ele falando da Peniel. Como que é o trabalho que eles desenvolvem do câncer. Do câncer não, o câncer da droga, né? Que é um câncer também, né? Que as mulheres dão mais trabalho do que os homens. Caramba. Por conta do emocional. Que a mulher é emoção. Muito mais. Olha que interessante. Para cada uma pessoa tem, para cada 10 pessoas do homem, tem uma pessoa mentor. Para cada mulher tem uma. Para você ver. Pode. Não pode. Não pode. Então, olha bem. Tudo aquilo que você põe na boca é você que põe. Não é outra pessoa, não. Ele te entrega uma droga, foi você que pegou. É você que põe na sua boca. Ele enfiou de garganta abaixo. Então, não podemos culpar ninguém. Somos nós mesmos. Por isso que eu estou falando. Tem um tempo para você de estar pensando. O que você quer para você? Quem é a Milena? O que a Milena quer para ela mesma? O que ele faz bem? O que a Júlia quer para ela? Né? Uau. É realmente inspirador. Foi um podcast, assim... De tudo. Foi um podcast que nós falamos de temas inspiradores, né? Que nós citamos aqui vários assuntos maravilhosos, né? Que inspiram, que transformam, né? Então, assim, foi realmente, assim, muito bom. Foi um tempo maravilhoso que nós estivemos aqui. Foi emocionante. Nós Tenho certeza quase que... uma hora de bate-papo. Eu tenho certeza que agregou muito conhecimento para nós duas que Sim. estamos aqui e também para aquelas pessoas que vão nos assistir. Tenho certeza que todos aqueles que ficaram com a gente vão ter conhecimentos maravilhosos, vão poder levar muitas coisas para suas vidas, porque são assuntos muito importantes a serem abordados, né? Que é o voluntário. Sim, exatamente. Que é bom. Que quem estiver estressado em casa, tá achando que não tem nada para fazer, vem conosco. Vem. A gente tá de Vem braços conosco, abertos. vamos trabalhar, né? A Rede Feminina está de braços abertos, a família Rotária está de braços abertos, né? Nós estamos aqui sempre esperando por mais pessoas, né? Para cumprir o propósito do voluntariado, do servir por amor. Assim mesmo. Muito obrigada, tia, por ter aceitado o nosso convite. A senhora é muito especial para nós, para o Interact Clube de Três Lagoas. Você faz história lá dentro, é assim, incrível. Nós sempre falamos assim, ai, nossa, vamos fazer um projeto, mas, ai, quem a gente pode chamar? Quem que a gente pode recorrer à orientação? Tia Uracilda. Tia Uracilda sabe, os conselheiros sabem. Então, assim, Graças a Deus. é incrível, tia, ter aqui uma pessoa que inspira tanto, né? Que tem uma trajetória tão inspiradora dentro da família Rotária e dentro da Rede Feminina, né? Que foram 20 anos, né? Que a senhora está lá dentro. E 20 anos que a rede vem se estruturando e que está cada vez mais forte, ajudando cada vez mais pessoas. Muito obrigada. O pessoal me chama de mãe da rede. Eu falei, minha filha, eu já virei vó da rede, não virei mãe mais. É uma família muito acolhedora, tanto a família da rede quanto a família Rotária. Realmente são laços que a gente constrói que a gente nem imagina, né? Eu tenho um laço muito grande hoje com a Milena, que a gente nem imaginava. Nós temos laços muito grandes com a senhora, que a gente nem imaginava, com os nossos conselheiros, nossos amigos no Interact, rotarianos. É uma grande família acolhedora com muito amor genuíno. Sim. E eu brigo mesmo, eu brigo lá no rodo por causa de vocês, eu brigo mesmo. O presidente fala alguma coisa, eu falo, não, senhor, não é assim não. Não é desse jeito, são os nossos filhos que a gente tem que encaminhar. Sim. E nós temos a obrigação disso, né? O Cândido é uma pessoa maravilhosa, mas a Simone, né? Sim, são companheiros mesmo, excepcionais. O Cândido tem um tempo maior, né? Trabalho dele. A Simone também dedica pra caramba, né? Então, um casal é fantástico.
Deixa até a gente relaxada, né? E nós somos imensamente gratos a todos vocês, conselheiros, tataremos, que conseguem dar esse norte pra gente, essas orientações. Cada mínima palavra já é uma ajuda tão enorme que vai fazer uma diferença, talvez num projeto, num evento, até na nossa trajetória mesmo. Na nossa vida, na nossa adolescência, né? A gente sempre tá ali falando, né? Nossa, como o Interact marca nossas vidas, né? Nossa adolescência. Mas a gente sempre esquece de falar, né? Como os nossos conselheiros nos ensinam tanto na nossa adolescência. Exatamente. Nossa, e é bom, vocês não sabem o tanto que é gostoso a gente estar no meio de vocês, né? Por quê? Parece que a gente renova. A gente até esquece a idade que a gente tem. Né? A gente fala, poxa vida, eu até me esqueci. Né? Porque vocês têm energia, né? E essa energia passa para a gente. Então, não é vocês que estão sugando de nós que estamos sugando de vocês, estamos aproveitando de vocês. Mas é incrível, tia, foi ótimo esse momento aqui com você. Nós, do Interact Clube de Três Lagoas, falo em nome do nosso clube, né? Agradecemos a sua presença, a sua colaboração para esse podcast, por ter abdicado de seus compromissos para estar aqui falando, né, sobre a rede, sobre a trajetória, sobre a reconstrução. Foi incrível esse momento, nosso bate-papo, que vai inspirar não só nós, interactianos do Interact Clube de Três Lagoas, mas interactianos do Distrito 4470 e na comunidade em geral. Muito obrigada, tia. Eu sempre me coloco à disposição de vocês, à disposição de quem precisar de outro podcast desse jeito, né? Muito gostoso de estar com vocês. Sim. E eu espero que a gente possa ser pouquinho o norte de muitas pessoas que estão aqui, né? Sim. E vamos ajudar. Vamos. Ajude-nos a ajudar. Né? Sim. Sim. E é isso. Muito obrigada, pessoal, por terem nos assistido até aqui. Deixo agora, né, vocês aí para dar o like neste vídeo, para curtir, compartilhar. E muito obrigada por participarem de mais um episódio do Alô Interact. Um beijo, 4470 e comunidade.